Somos hoje o que pensamos ontem e seremos amanhã o que pensarmos hoje. Imaginar é criar. O desejo é uma realização antecipada. Como dissemos no outro programa, se eu quero, se a minha inteligência me permitir, eu vou estruturar o meu pensamento. Se assim fizer, o meu poder imaginativo, eu vou interagir e criar a nova realidade, qualificando esse pensamento com os meus nobres sentimentos. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Gratidão a você, telespectador, a você, telespectadora, a vocês, internautas, teleouvintes, radioouvintes, onde quer que se encontrem, que a paz do Cristo, o amor divino, seja sempre em nossas vidas. Que Deus encontre em nossas ambiências conscienciais, que o Cristo possa iluminar os nossos mundos psíquicos, emocionais, mentais, que os benfeitores encontrem nos nossos valores morais e os elementais nas nossas bases de sustentação, para que possamos juntos, no ideal do amor, da verdade e da justiça, trazer a palavra que conforta, que aconchega, que esclarece e que possa gerar estímulos para a libertação. Falamos no último programa que se eu desenho um objetivo interior, de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja conquistado. Então, se eu quiser criar um medicamento a partir desta água, porque ela é um medicamento e um alimento, mas um mais potente medicamento e um mais perfeito alimento, eu vou precisar qualificá-la. Sei que tem um sol interior dentro de mim. Sei que tem um astro-rei fora de mim, no nosso sistema solar. Sei que nesse sol interior habita o Cristo e o Deus em mim. Nesse sol, que é o centro do sistema solar, nesse astro-rei, habita os espíritos luminares que governam cada orbe no sistema planetário. E sei que o ar nutre a minha carruagem psicofísica, porque quando eu inspiro por aqui, a mente está num processo semelhante, de acordo com as diretrizes de André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, fazendo algo semelhante, canalizando algo para lá num processo semelhante à respiração por aqui. Então, se eu sei que o ar tem esse poder, e conforme Miramês, nesta obra, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, porque ele vai trazer toda a essência da natureza e principalmente a luz do sol. Então, ele traz em si a essência da luz e todos os substratos ofertados pela natureza. Então, ele já nutre em mais de 70% fisiopsiquicamente e até emocional e mentalmente o que nós precisamos para sobreviver. Por conta da presença desses cristos na intimidade do sol, eles enriquecem o ar, assim como todos os elementos da natureza. E se colocarmos uma xícara dessa pela metade de água, pegamos uma outra pela metade, frente ao sol pela manhã, num diálogo com o Cristo em nós, com a proposta de transformação íntima de dentro para fora, e com a intenção de trazer elementos semelhantes que convergem de fora para dentro para ajudar-me na fecundação dos potenciais e dos elementos internos a partir do corpo. A cada vez que eu troco a água de um copo para o outro, os raios do sol atravessam a minha água, os raios, as rajadas de vento também, e vai imantando a minha água com tudo que o ar traz como medianeiro de qualidades indescritíveis e com tudo que o sol está trazendo também na direção desta água. Do Cristo, do Deus, do Evangelho internos, está vindo imanências semelhantes desses Cristos e dos seus Evangelhos internos, estão vindo
outras realidades. Eu vou imantando essa água e, simultaneamente, imantando toda a água do meu corpo, porque eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou desejando. E assim que termina a qualificação da água que está fora, igualmente, conforme Kardec no Livro dos Médiuns, toda a água do meu corpo foi requalificada também. Então, os mesmos elementos que foram colocados nesta água estão presentes em toda a água do meu corpo. E se eu mentalizar e ir além, em toda a água das minhas caixas, da residência, da água do quarteirão, das vizinhanças, do bairro, da cidade, do estado, do país, do planeta. E depois vai ao infinito. Está entendendo? Então, o ar, quando atinge o nosso campo vibracional, que só o enriquecido pelos bons sentimentos do coração cria um campo de 5 metros em torno do corpo físico. Quando esse ar atinge esse campo vibracional, ele é ressignificado segundo os sentimentos que estão vicejando por aqui. Se sentimentos perturbadores já o perturbam e ele se transforma num veneno lento, segundo Miramês. Ou potencializado, filtrado, enriquecido, se transformando num potentíssimo medicamento, assim como a água. Após fazer isso, nós podemos usar a água para uma medicação em si, como uma medicação, podemos usá-la para a confecção do nosso alimento, para regar uma plantinha, para dar para o nosso animalzinho de estimação, ou até colocar numa vasilha maior, e multiplicar as possibilidades e até usar na higienização da casa. O medicamento é é seu. O substrato foi você que idealizou. Então, para que você é que definiu? Então, eu quero que isso higienize fisiopsiquicamente o meu lar. Eu quero que crie um campo de atração para que só entre em meu lar o que estiver em consonância com esse campo vibracional. Eu quero que ele crie um campo de repulsão a todas as forças contrárias e de transformação dessas forças. Porque não basta repulsar a força adversa. É necessário permeá-la para que ela também sinta, por sua vez, o que nós estamos cultivando, que possa interessar pelo cultivo dessas boas ideias, desses bons sentimentos. Está entendendo? Então, se o meu corpo basicamente é água, numa célula do nosso corpo, basicamente 90% da célula é água. Então, quando eu estou trazendo água para dentro do corpo, eu estou enriquecendo os materiais componentes das minhas células só pela água em mais ou menos 90%. E pelo ar que respiramos, trazemos o ar canalizado pelas narinas, filtrado, aquecido, umedecido, filtrado pelos pelinhos dentro das narinas, aquecido e umedecido pela mucosa no interior das narinas e pelos sensores sutilíssimos que tem nessa direção, que eles são psíquicos, emocionais, e eles vão canalizar energias pela respiração para pacificar a ansiedade, por exemplo, a insegurança. Já carregam diretamente para o mundo psíquico-emocional, para pacificar os elementos de lá, segundo Yogananda e Miramês e também Emmanuel. Tudo bem? Então você está inspirando, está trazendo nutrientes que vão ser levados à intimidade dos pulmões, dentro das bolsas alveolares, nos mais pequeninos alvéolos e depois transmitidos ou transferidos para o sangue, que vai encontrar-se com a água que você ingeriu. Então agora o ar que você respira, os elementos da água, vão mergulhar-se na corrente sanguínea e mais exatamente no plasma, também nas hemácias, porque nós estamos trazendo elementos nutridores que enriquecem o plasma, e elementos que vão servir de combustíveis para a desintegração do que comemos, das forças vitalizadoras que extraímos dos alimentos, para que haja combustão na intimidade das mitocôndrias no interior de nossas células, para ser fracionado essa glicose
e transformada para o futuro em moléculas de proteína. Entendido? Então vamos devagar para facilitar a compreensão. Veja o que colocamos no livro na página 362 e a partir da 361 falamos de 7 passos para a alimentação. E aqui, no segundo item que fala da alimentação, o primeiro fala exatamente assim. O que é prestar atenção aos alimentos? Vejo a obra em forma de alimento. Vendo a obra em forma de alimento, vê-se Deus. Estou vendo Deus. A energia condensada é a mais simples manifestação do seu amor. Observando o amor manifestado em forma de alimento, pode-se sentir e compreender a essência e a grandeza de sua bondade, a bondade divina. Percebe-se que o micro contém o macro e tudo é cópia de tudo, porque nesses pequeninos elementos ou alimentos está todas as informações do macrocosmo e tudo é cópia de tudo, porque há em cada partícula a representação do todo. O alimento que se apresenta como candidato a fazer parte integrante de nosso cenário espera ouvir nossa proposta de trabalho antes de ser triturado e ingerido pura e simplesmente. Então, antes de partirmos para o ataque, para a mastigação, então vamos apresentar a nossa proposta. Então, essa força composta de inumeráveis substâncias da natureza deseja saber qual é a tarefa que temos para ela em nosso universo. Em que gostaríamos que ela se transformasse em nosso universo? Isso mesmo, vamos cá, ficar pertinho de você aqui. Então, qual a sua proposta para o alimento que está entrando dentro de você? Qual é a sua intenção? Está entendendo? Qual a sua real intenção? Então, vamos lá. Essa força composta de inumeráveis substâncias da natureza deseja saber qual é a tarefa que temos para ela em nosso universo. Então, como vamos fazer isso? Vamos criar. Então, criaremos, terna e amorosamente, esse convite harmonioso, segundo as nossas necessidades psicofísicas e espirituais, a imagem representativa da real intenção. A imagem do que eu quero que torne realidade em nosso universo. Então, antes de desejar a saúde integral, reflitamos no porquê de estar almejando a harmonia de nosso universo. Sarar para quê? Imaginaremos como será o nosso comportamento após a alimentação e a reorganização da saúde. Então, o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, lembra? Projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, vendo-se recuperado, assumindo responsabilidades ou desenvolvendo atividades que ele pretende concretizar. Porque as ideias enobrecedoras, esses planos de futuras ações benéficas, como nós estamos falando, são portadores das energias equilibrantes que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. E agora o segundo item. O que significa parar por um instante diante da comida ou do alimento e ficar em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade? Porque essa proposta dos 7 itens, sem desmembrar os 7, é do Dr. Deepak Chopra, da obra Conexão Saúde. E nós, numa conexão inspirativa com ele e intuitiva acessão da nossa consciência, desmembramos cada item. E aí começamos a colocar. Podemos nos alimentar sem precisar triturar e ingerir os alimentos, fazendo-o pela mente, pelos olhos e demais sentidos, dispensando o sistema digestivo. Porque a nossa consciência está em conexão com a consciência dos alimentos, dos elementais, dos agentes da natureza. Já é um fato.
os nossos sentimentos estão interagindo e permutando. Então, pensamentos, sentimentos, ideias, tudo que nós criarmos, nós estamos interagindo para aquilo que nós estamos observando. Então, a possibilidade da alimentação por meio da consciência é formidável, porque nós nos alimentamos com os olhos, com o pensamento, com a respiração, com o banho, com a boa leitura, com a boa música, com as orações. Isso são fatos. Então, antes da ingestão dos alimentos, temos a oportunidade de acessar a essência da consciência dos mesmos e absorvê-la diretamente sem matar a forma. Porque quando eu penso que estou alimentando, eu estou criando a realidade. Isso é André Luiz, é Emmanuel, é Miramês e vários outros. Então, imaginar é criar. Então, eu estou imaginando comendo alguma coisa. Eu estou criando a realidade daquilo que eu estou imaginando. Por isso que assim que começamos a imaginar, as enzimas começam a ser fabricadas pelas glândulas salivares. E a nossa boca normalmente vai se encher dessa saliva, porque nós estamos pensando em tal coisa. Então vamos continuar aqui. Então, como faremos isso? Vimos com Emmanuel que imaginar é criar. E com André Luiz, com Miramês, desejar é realizar. Então, desse modo, podemos criar esses elementos em forma de alimentos ou de nutrientes, auxiliados pela vasta rede de potenciais de progresso e sublimação existente em nossa mente, na consciência, no Cristo em nós. Nós desejamos e ela vai nos intuir de como fazer isto. Então, a ação da consciência na alteração da matéria mental, regida pelo amor, como lei de atração, é evidente. Agora paramos para estudar esse trecho, que está mais complexo a informação nele, embora estando clara. Então, a ação da consciência. Quem é a consciência? A superconsciência, o reino de Deus em nós. Então, nós vamos ver a ação da consciência na alteração da matéria mental. A mente é uma emanação dessa consciência. E os pensamentos são personificações dessa consciência. Então, agora está trazendo para o pensamento, para a mente, em forma de pensamento, esse energismo. Então, a ação da consciência na alteração da matéria mental, agora regida pelo amor, pelas virtudes. Então, trouxe o substrato que transformou-se, personificou-se como capacidade criativa, que é o pensamento, e ao mesmo tempo o sentimento que vai criar, que vai edificar, que vai alimentar, que vai iluminar, vem junto para dar diretrizes a esse pensamento, que é regido pelo amor, que é essa expressão. E o amor como lei de atração. É evidente porque a lei de atração vai atrair esses elementos para a confecção daquilo que nós pretendemos. Lembra, no ápice da vontade, essas forças se transformam na atração. E a atração se faz amor. Então, criar esses elementos promotores da saúde integral e combiná-los com os nutrientes psíquicos existentes nos alimentos que se encontram à mesa significa exercer o nosso papel de co-criadores conscientes ante essa fonte inesgotável, interna e externa, à nossa disposição. Então, agora agir com ciência daquilo que estamos fazendo. Como é isso? Nós vamos criar os alimentos promotores da nossa saúde integral, que é psico, emocional, mental, moral, espiritual, perispiritual e física. Então, criar esses elementos promotores da saúde integral e combiná-los com os alimentos psíquicos existentes, com os elementos psíquicos existentes nos alimentos. Por que psíquicos? Porque são seres vivos. Eles trazem a essência do pensar, do sentir, do falar, do agir de todos os seres que lidaram com eles direto ou indiretamente.
Lembra das essências dos engenheiros siderais que retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, para saturarem com as suas forças astrais as consciências embrionárias desses reinos? Então, nesses elementos já tem a força crística do Evangelho, que gera e nutre os próprios. E agora eles estão vindo para a nossa mesa. E a nossa criação vai interagir com eles. Nós vamos criar esses elementos promotores da saúde integral e combiná-los com os nutrientes psíquicos existentes nos alimentos que se encontram à mesa. Significa, quando fazemos isso, exercer o nosso papel de co-criadores conscientes. Ante essa fonte inesgotável, tanto interna em nós quanto externa. Mais um pouquinho de como faremos isso. Ao imaginarmos que estamos nos alimentando de fato, está só no poder imaginativo, mas imaginar é criar, todo esse universo se coloca em plena ação, tanto o interno quanto o que está diante de nós como alimentos, e em conexão com toda a natureza, porque vejo a obra, vejo Deus. O nosso universo interno fornece todas as substâncias essenciais à construção do projeto almejado, construir o projeto de dentro para fora. E mediante as lúcidas ilações de Joana de Ângeles, desenhado o objetivo interior, com o meu potencial, de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja conquistado. Então, tanto dos alimentos quanto da natureza, de todos os mundos, de todos os seres, quanto de todas as minhas vivências também. De forma simultânea, congregam-se à fonte externa, a matéria mental e a essência dos alimentos na concretização da meta. Então, quando dizemos fonte externa, trata-se de tudo o que advém do meio externo. Isto é, a força e a substância de todos os reinos somados, incluindo a dos reinos naturais, que são os reinos elementais. Conseguiu? Ficou mais palpável? Vamos fazer o exercício, então, nesse restante de tempo que temos do programa. Então, desde a água que você imantou, magnetizou frente ao sol. E agora, na confecção atenta dos alimentos, você estava orando. Você estava trazendo as suas luzes interiores, interagindo com outras forças através da prece, e nessas forças intuitivas e inspirativas você foi construindo uma pauta de trabalho. E mediante esse campo de atração e interação, você vai criar a nova realidade. Então, inspirem com suavidade, se acalmando, e, ao mesmo tempo, comece a idealizar não só o alimento que você deseja, mas a saúde, a paz, o equilíbrio, a inteligência, a imaginação, o que você quiser construir na sua vida. Tanto para gerar o conforto psicofísico, quanto para a sublimação dos valores morais e espirituais. Você é que decide. A paz do mundo começa em mim. Eu desejo a paz do mundo. Eu vou construir a paz em mim. A saúde do mundo também começa na minha saúde, porque a minha vibração vai refletir em todo mundo. O respeito à vida e às leis começa em mim. E eu que estou estudando, estou conhecendo tudo isso. E nós vamos transferir tudo isso, porque a mensagem do médium, do profeta ou do vidente, ela é endereçada à consciência, ao centro consciencial do ser manifestado. Está aqui com Ramatiz da obra Jesus e a Jerusalém Renovada, desta obra aqui. Então, a mensagem do profeta, aquele que prevê um acontecimento baseado em fatos, em experiências. Do médium, do que vai intermediar os recursos para fazer acontecer. E do vidente, aquele que está na cena, vendo acontecer.
Então, a mensagem do profeta, do médium ou do vidente, ela é endereçada à essência que adormece no centro consciencial do ser manifestado, que é a alma, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Eu posso ser um pária ou ser um mestre. Vai funcionar ou funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações e sejam elas conscientizadas ou não por nossas almas ou a quem estamos direcionando, gravam-se na contextura profunda do ser vivente como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. Então é assim que funciona se você quer direcionar tanto para os alimentos quanto para qualquer ser à sua volta. Está entendendo? Não é tão difícil. Agora é necessário estudar, compreender, discernir, experimentar, vivenciar, se tornar a mensagem que apregoamos. Não é difícil. É possível. Tudo é possível àquele que crê, que compreende através do estudo e vivencia o conhecimento. Inspira, deseje a aquisição desse conhecimento. Então, luzes vão fulgurar da sua essência para iluminar e fecundar a tua mente, de dentro para fora, da sua intuição. E outras tantas de alguém que está nos observando e se interessa pelo nosso crescimento, estão vindo de fora para dentro pelas inspirações. E esta fusão de informações intuitivas e inspirativas, nós vamos pensar na verdade, sentir o que estamos pensando, falar o que estamos sentindo e viver o que nós estamos falando. Um grande abraço a você, muito obrigado, muita paz, muita luz e até o próximo programa. Namastê.